Cota ou ampla concorrência? Qual você deve escolher? Eu vou estar te ajudando a escolher nesse vídeo. E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo. Depois da implementação da lei de cotas, muitas pessoas aí que têm direito a cotas acabaram entrando em um ponto de decisão, onde é uma decisão muito importante. Muitas pessoas que têm direito a cotas, seja qual cota for, elas acabam ficando com dúvidas no momento de escolher entre a sua cota e escolher entre cota e ampla concorrência. Daí muita gente vai parar que está assistindo esse vídeo e vai falar: ah, Eduardo, mas cota sempre tem a nota menor que a ampla. Sempre a nota da ampla é muito maior. Cara, depende muito da universidade que você está tentando e depende muito do seu curso. Existem muitos casos. Existem casos onde a cota já ultrapassou a nota da ampla. Existem casos onde as duas notas são bem semelhantes. Existem casos, obviamente, onde a nota da ampla concorrência é muito maior que a nota da cota. Mas para isso, para você conseguir analisar os casos, é muito importante que você faça uma análise e analise os casos anteriores, para você ver as suas perspectivas de aprovação. Para ajudar você a escolher entre esses dois, eu vou estar listando para vocês agora 3 casos onde você deve fazer uma análise para poder escolher entre cota e ampla concorrência. Então vamos lá, meus queridos, só para quem é bonito, só para quem é gente boa tá assistindo esse vídeo. Vamos lá, gurizada. O que a gente tem aqui? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui 3 análises a respeito de escolher entre cota ou ampla concorrência. Então eu listei aqui 3 exemplos para a gente estar fazendo essa escolha, mais ou menos assim, definindo aonde você poderia escolher entre cota, aonde você poderia escolher entre ampla e quando você poderia escolher cada uma delas. Basicamente o seguinte, gente, uma coisa que vocês sempre têm que analisar. Geralmente, tá? Não é sempre, mas geralmente a ampla concorrência tem muito mais vagas. Geralmente a ampla concorrência ela tem pelo menos o dobro da quantidade de vagas de uma cota. Então, por exemplo, cota, geralmente a gente tem pelo menos 3 cotas, que é cota de escola pública, cota de renda e escola pública e cota de pessoas de ações afirmativas. O que acontece? Cada cota vai ficar com pouca vaga. Então, por exemplo, num curso que tem 44 vagas, geralmente metade das vagas é ampla, metade das vagas é cota. Só que daí cada cota fica com poucas vagas porque está dividindo com outras cotas, certo? Então isso faz com que geralmente a ampla concorrência tenha pelo menos o dobro da quantidade de vagas. Então por isso eu listei aqui exatamente esse caso. A gente tem aqui na ampla concorrência 22 vagas e a gente tem nas cotas 7 vagas. O que é? As cotas têm 3 vezes menos vagas do que a ampla concorrência. Beleza, o que a gente vai ter que analisar? A gente vai analisar em cada caso quando vale a pena você escolher cota e quando vale a pena você escolher ampla. Então vamos lá. Lembrando aqui vocês que eu fui aprovado fazendo isso, tá? Eu não destaquei antes, mas eu fui aprovado fazendo isso. Quando eu fui aprovado, eu tinha direito à cota de escola pública, mas eu optei pela ampla concorrência. E eu acabei sendo aprovado, tá? Eu optei pela ampla concorrência em engenharia elétrica em uma universidade federal e eu consegui ser aprovado. Então, por isso realmente é algo que tem que ser feito, que você tem que analisar para ver se você pode conseguir a aprovação. Então, vamos lá. Nosso primeiro caso. Aqui eu tenho que a ampla concorrência, ela tem uma nota de 725,3 e ela tinha 22 vagas. Já a cota, ela tem uma nota de 701,2 e ela tinha 7 vagas. Analisando esses 2 casos, qual das duas vocês escolheriam? Eu, Eduardo, não estou falando para você escolher, mas eu escolheria ampla concorrência. Por quê? Porque a diferença de notas é muito pequena, tá? É 24 pontos, 23 pontos, mas é muito pequena, tá? A diferença de notas aqui é muito pequena. Se você comparar com a quantidade de vagas, a gente tem 3 vezes mais vagas. 3 vezes mais vagas é muita coisa. Então, num caso assim, onde a gente tem 2 notas bem semelhantes entre cota e ampla concorrência, e a gente tem que a ampla concorrência tem pelo menos o dobro ou 3 vezes mais vagas, num caso assim, vale a pena você escolher ampla, porque a ampla tem mais vagas, a ampla vai rodar mais por ter mais vagas. A cota, como tem menos vagas, ela vai rodar menos. Então, nesse caso, valeria mais a pena você se candidatar em ampla. Já nesse segundo caso aqui, a gente tem a nota da ampla muito maior. A gente tem a mesma quantidade de vagas, ampla concorrência tem 22 vagas,
cota tem 7 vagas, a cota tem nota de 629,1 e a ampla tem nota de 733,1. Então, nesse caso, como a diferença é de mais de 100 pontos e a quantidade de vagas é a mesma, 22 vagas para ampla e 7 vagas para cota, no caso a ampla tem 3 vezes mais vagas, neste caso, como a sua nota de corte para cota é muito menor, nesse caso com certeza vale a pena você ir para cota, porque a diferença de nota é muito maior. Então as probabilidades aumentam muito de você conseguir aprovação. Então num caso onde a gente tem uma diferença muito discrepante da ampla para cota, onde a ampla é muito maior, num caso assim, com certeza vale a pena você se candidatar em cota pelo fato da cota ter muito menos nota, ter uma nota na verdade muito menor. Então, num caso assim, vale a pena você se candidatar em cotas. Já num terceiro caso, onde também pode acontecer da cota ter uma nota maior, aqui a gente tem novamente a mesma quantidade de vagas, que é 22 vagas para ampla concorrência e 7 vagas para cota, a gente tem que a ampla tem 703,9 de nota e a cota tem 710,1. Como as notas são cota maior, ampla menor e a ampla tem muito mais vagas, num caso assim, mesmo a ampla concorrência sendo mais concorrida, num caso assim vale a pena você se candidatar em ampla, porque a cota tem notas maiores e a ampla concorrência tem mais vagas. Então, num caso hipotético, onde a cota tem notas maiores, vale a pena você se candidatar em ampla. Então, essa aqui é as análises. Se as notas forem semelhantes e a ampla tiver muito mais vaga, vai na ampla. Se a cota tem uma nota muito menor, vai na cota. Se a nota da cota é maior, vai na ampla. Então, de 3 casos, 2 valeria a pena você ir na ampla. Só que assim, gente, você não pode apenas analisar isso, tá? Eu sempre falo que é uma análise completa que você tem que fazer. Você tem que analisar todo o contexto, você tem que analisar tudo. Você tem que analisar aí a respeito das notas dos anos anteriores, você tem que pegar as listas dos anos anteriores, dos aprovados dos anos anteriores e ver quais foram os candidatos que foram aprovados, quais foram os candidatos que foram aprovados na lista de espera, quais eram as notas desses candidatos. Fazendo isso, você consegue ver a tendência de nota para você conseguir aprovação, tanto na ampla concorrência e tanto na cota. Então é muito importante que você faça isso também, analisar as notas dos anos anteriores. Além disso também, analisar quantas vezes a lista roda, até que posição a lista roda. Isso é muito importante. E analisar, obviamente, a sua nota. Se você tem uma nota muito grande, que está acima das 2 notas de corte, vai naquela que tem mais vagas. Vai naquela, obviamente, que tem mais vagas. Agora, se a tua nota é muito baixa, vai naquela que a sua nota está mais próxima. Então você tem que analisar o contexto, tá? Não vai apenas por isso. Isso sim é algo muito importante. Foi assim que eu decidi. Eu decidi basicamente vendo que a diferença de notas não era muito grande. Naquela época eu estava no primeiro caso, eu estava exatamente no primeiro caso e eu analisei os anos anteriores e vi que com a minha nota eu seria aprovado na ampla quase sempre, e na cota eu seria aprovado em 30% das vezes. Então eu vi que eu tinha muito mais chances de ser aprovado na ampla. Então, como eu analisei as notas dos anos anteriores, dos candidatos dos anos anteriores, e eu vi que as diferenças de nota entre a cota e a ampla eram pequenas, eu optei pela ampla e eu consegui ser aprovado exatamente nesse primeiro caso. Então é isso, gurizada. Tenta fazer essa análise. Mais uma vez, analise as notas dos anos anteriores, analise as listas dos anos anteriores, porque isso é muito importante, tá? É fundamental você fazer essa análise, não apenas ir pela essa diferença de notas. A diferença de notas é fundamental, ajuda muito, mas ela é complementada com essa análise das listas dos anos anteriores. Então é isso, gente. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui embaixo nos comentários, que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder um vídeo, nenhuma dica, nenhuma novidade. E é claro, deixa aquele like para que esse vídeo tenha mais destaque no YouTube. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima.